Outra vez, boa noite. Os indultos presidenciais nas várias prisões do país, onde se encontram os mais de 50 condenados amnistiados pelo Presidente da República no dia de Natal, começaram hoje a ser cumpridos. Uma das primeiras a sair da prisão em Luanda foi Net Nahara. O propósito do indulto presidencial é conceder aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar. E neste 1º de janeiro foram soltos 28 dos 51 cidadãos abrangidos. Em Luanda, o ato público aconteceu na comarca de Viana. Ataques entre os reclusos, a influenciadora digital Net Nahara disse estar arrependida e que a partir de agora está virada para Deus. Eu só sei que daqui para frente a minha vida é com Jesus, porque eu conheci Jesus dentro deste presídio e eu quero continuar a acreditar que este Jesus que me libertou hoje existe, está vivo, Jeová está no reino dos céus, mas os seus filhos estão aqui embaixo da terra e eu devo seguir eles, não é? Devo seguir Jesus, o meu Pai Criador Jeová. E é só isso que eu tenho a dizer. Obrigada a todos. Obrigada. Gratidão. Cá estamos para testemunharmos este ato e, consequentemente, aconselharmos a nossa cliente ou constituinte, no caso a Net Nahara, para que seja uma Ana, uma Net Nahara devidamente transformada, uma Net Nahara capaz de responder àquilo que são os desafios que a sociedade o espera e, portanto, esta Net Nahara que hoje temos lá em liberdade para que possa voltar ao convívio familiar e seguir a sua vida normal. Celso Januário e Carlos Gando também fazem parte do grupo de cidadãos que hoje viram a sua liberdade ser restituída por conta do indulto presidencial e garantiram serem para a sociedade homens novos. Nem acreditava, porque nem contava que o meu nome poderia vir aí. E você novamente reintegra à sociedade e aconselhar também para aqueles irmãos que estão na sociedade e ainda não vieram passar por essa experiência, que não optam por esse caminho, porque a vida aqui é difícil. Falar para fazer é fácil, mas para cumprir, então não aconselho ninguém para ter novamente uma experiência dessa de vida que eu passei aqui. Quero dizer a outras pessoas que não voltem a cometer, que o presidente João Lourenço está a trabalhar. Esse indulto que vi na televisão, não estava a acreditar que é o meu nome. Outros colegas estavam me falar que não é meu nome, é nome de outras pessoas que têm compartilhar com a sociedade, mas acreditei e vi que é o meu nome. Agradecer ao Sr. Presidente por se permitir ser tocado pelo Espírito Santo. Agradecer à sociedade, à minha família, aos meus advogados, não é? Aos serviços prisionais, o Dr. Muteca, a doutora Sacapuete, o Dr. Bunga, a todas as chefes dos serviços prisionais que contribuíram para que o processo de reabilitação fosse completo. Ato semelhante aconteceu aos cidadãos abrangidos pelo indulto presidencial em 11 províncias do país. O processo que acabamos de testemunhar aqui na província de Luanda teve seu lugar no estabelecimento penitenciário feminino, no estabelecimento Complexo de Viana, onde cerca de 28 reclusos vão ser, no dia de hoje, postos em liberdade. Dizer que este é um processo, hoje começou no 1º de janeiro, sendo certo que em dias posteriores assistiremos à soltura de mais cidadãos até completar o número previsto para essa primeira fase. O Presidente da República concedeu indulto a 51 condenados no país, que entra em vigor a partir deste 1º de janeiro de 2025, o perdão enquadra-se nas celebrações dos 50 anos da proclamação da independência nacional. E 4 reclusos foram restituídos à liberdade nesta quarta-feira no Lubango, província da Huila, em cumprimento ao decreto presidencial de indulto. Abel Domingos, 38 anos. Gabriel Caloeiro, 34. Francisco Mungonena, 26. E Francisco António da Costa, 17, condenados por vários crimes e ainda a cumprirem penas de prisão na província da Huila, saíram esta quarta-feira pela porta da frente da penitenciária do Lubango. Os 4 foram colocados em liberdade em cumprimento do decreto de indulto do Presidente da República. Francisco Mungonena
condenado a 4 anos de prisão por roubo qualificado, 3 dos quais já cumpridos, fala com emoção do sentimento de estar em liberdade. Se sento muito bem com a oração que eu fiz com Deus, que é uma coisa que eu não contava, chegava nesse tempo aqui, com as minhas crianças, que eu estava pensando muito com o tempo que eu tive na cadeia. E saí porque, na verdade mesmo, em tudo me brageu. Aquilo parece foi uma besta mesmo que estou ouvindo na televisão, estou aqui fora. Agradeço porque vou encontrar minha família. Agradeço muito, muito com as pessoas também que me pegaram bem até chegar nessa época daqui. Gabriel Caloeiro, que estava a cumprir uma pena de 3 anos por tráfico menor de drogas, promete deixar o mundo do crime. Primeiramente, graças a Deus, que fiquei muito tempo, mas sim, graças a Deus, Deus me libertou, me ouviu as minhas orações e estou muito feliz, estou fora. E para nunca mais fazer o ato do que eu fiz. E estou muito alegre que vou ver a minha família, vou estar com a minha família. Quer dizer, o indulto me abrangeu e eu não contava, praticamente eu não contava, estou muito alegre, não contava mesmo. O diretor dos serviços prisionais na Huila espera que os beneficiários do indulto presidencial estejam reeducados para participarem em atividades socialmente úteis. Estamos a sair de um período de Natal e agora de Ano Novo, né? Então, Sua Excelência o Presidente da República achou por bem decretar esse indulto. E a nós cabe apenas tão somente executar essa mesma medida. E a Aliança Evangélica em Angola enalteceu o indulto de iniciativa do Presidente da República. Os pastores membros da AEA de diferentes denominações caracterizam o ato de perdão como uma atitude divina. Os pastores falavam à margem da celebração dos 50 anos da Aliança, celebrados em Benguela. O presidente da Aliança Evangélica em Angola considera que o país está a viver uma nova etapa consubstanciada no perdão. O líder religioso reagia assim à iniciativa do presidente da República a indultar 51 cidadãos condenados. Nós, igreja, aplaudimos e dissemos ao presidente da República que deu um passo muito importante, não somente uma demonstração na pacificação dos espíritos, na unidade do próprio país, mas acima de tudo, a sociedade começa a compreender, o Estado começa a compreender que perdoar é divino. Portanto, Deus abençoe o Sr. Presidente da República, Deus abençoe Angola e que o povo angolano compreenda que estamos a viver uma nova etapa. Uma etapa de perdão, uma etapa em que todos nós devemos estar juntos, trabalhar juntos, no agradecimento deste grande país, à nossa querida Angola. Nas palavras do pastor Alexandre Saúl, o indulto igual ao perdão dá lugar à reconciliação, o que pode proporcionar desenvolvimento. Acolhemos com bastante satisfação o indulto decretado por Sua Excelência o Presidente da República, porque sabe que o indulto significa perdão. Perdão vai trazer reconciliação. A reconciliação vai trazer harmonia e a harmonia vai trazer desenvolvimento. Então isso vai de acordo com aquilo que é o espírito cristão. E nós aplaudimos isso e pedimos que não só os membros da Aliança, mas também Sua Excelência e os senhores jornalistas sejam capazes de difundir esta grande ação no sentido de haver harmonia, no sentido de haver aproximação, no sentido de haver abraço e com isso teremos o desenvolvimento ao longo destas celebrações dos 50 anos para os quais a Igreja foi convidada para apresentar um painel sobre a contribuição da Igreja ao longo destes 50 anos, que eu já acabei de dizer algumas coisas. E não só isso, nós teremos uma semana inteira de celebração que terminará com um culto no dia 9 de novembro de 2024 para trazermos toda a nação e em todo o país a celebrar conosco esta grande conquista. Membros da Aliança Evangélica em Angola e o enaltecimento da decisão do presidente João Lourenço a indultar mais de 50 cidadãos condenados. E assinala-se hoje o Dia Internacional da Paz, data instituída em 1967 pelo Papa Paulo VI. Por ocasião do dia, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira,
escreveu que o Parlamento angolano associa-se a todas as iniciativas da comunidade internacional e regional para a promoção da paz e da cultura da resolução pacífica dos conflitos e sublinha que a paz é o caminho mais seguro para o desenvolvimento sustentável, para o alcance da equidade e da justiça entre os povos, sendo a diplomacia parlamentar um instrumento impulsionador da promoção da cultura da paz, da resolução pacífica dos conflitos e para o fortalecimento das relações internacionais e da democracia. Carolina Cerqueira reafirma e eleva o valor sagrado da paz, que deve ser entendida em toda e qualquer circunstância como a condição sine qua non para o desenvolvimento humano e sustentável, a estabilidade da segurança e a proteção das populações mais desfavorecidas e vulneráveis. Vamos falar sobre esta data. Em estúdio a seguir, recebo Raimundo Gonçalves, meu convidado para olharmos para esta data especial, Dia Internacional da Paz. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal nesta primeira edição. Boa noite, Simão Mandula. Boa noite, estimados telespectadores, e feliz ano novo a todos. Ora bem, igualmente é especialista em línguas e relações internacionais. Vamos então olhar para esta data, mais de 50 anos depois. Que reflexão é que se pode fazer nos dias de hoje sobre este 1 de janeiro? Simão, desde 1967 que esta data foi instituída pelo Papa, nesse caso Paulo VI, mas continuamos a ver um mundo com vários conflitos prementes. Continuamos a ver a falta de promoção da justiça social, continuamos a ver, digamos assim, muitas organizações internacionais que não conseguem salvaguardar os vários fluxos de conflitos existentes a nível do globo, particularmente em África. Vejamos, Simão, que a essa altura, a nível do globo, existem conflitos que têm estado a fragmentar aquilo que tem a ver com a questão da cooperação internacional para o desenvolvimento. Me refiro ao conflito existente no Médio Oriente, me refiro ao conflito russo-ucraniano, me refiro ao conflito, digamos assim, entre Ruanda e a República Democrática do Congo, com maior incidência na parte mais a leste, nesse caso na província do Kivu do Norte. Também um conflito que eu tenho estado a considerar como um dos grandes conflitos esquecidos pela comunidade internacional, que é efetivamente o conflito no Sudão. Ou seja, estamos aqui a falar de duas visões sobre essa questão da paz e resolução de conflitos. O que é que está na base destas visões distintas que se tem sobre a paz? Parece que é uma visão sobre a paz, sobre os conflitos, particularmente em África, a nível das grandes potências, e a outra visão mais interna do continente africano. Detalhadamente, como é que se pode entender esta? Infelizmente, os vários conflitos antagônicos, os vários interesses que muitos Estados têm a nível do globo, maioritariamente os países que têm maior poderio do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, têm estado a se debruçar nos últimos tempos a nível da arena internacional com vários conflitos de interesse. Maioritariamente conflitos sobre os recursos naturais, conflitos, digamos, sobre aquela expansão da sua ideologia, das suas grandes hegemonias. Nesse caso, se nós analisarmos, muito mais recente, se nós analisarmos com maior predominância o conflito a nível da Europa entre a Rússia e a própria Ucrânia, nós vamos analisar que tem a ver com a questão do conflito do ponto de vista da integridade territorial. Em relação a este conflito do Sudão e a RDC, lhe parece que há parceiros internacionais, além de Angola, que estão interessados em resolver este conflito? Bem, há muitos interesses para além de Angola. Em resolver parceiros internacionais, acho. Mas, infelizmente, a questão da resolução dos conflitos não depende só dos Estados medianeiros ou dos mediadores, mas depende também, muitas vezes, da vontade política das partes beligerantes. E esse é um dos grandes carcanhares daquilo. Se nós analisarmos hoje a questão do conflito existente a nível do leste da RDC, o grande
indicar quem herde aquilo para a consolidação do mesmo, com maior predominância, tem sido efetivamente o Ruanda. Se nós analisarmos, Angola é o país mediador, onde claramente o presidente João Lourenço é o grande medianeiro deste conflito. Vejamos se a ideia é uma construção da paz consolidada para promover a questão do desenvolvimento sustentável das nações. Vejamos o que aconteceu, Simão, é que no mês passado, nesse caso do ano findo, em dezembro, dia 15, estava marcada uma reunião tripartida entre o presidente de Angola, o presidente do Ruanda e, completamente, o presidente da RDC. Mas, infelizmente, a reunião que tinha como ponto inerente a construção de um caminho eficaz e eficiente para a consolidação do conflito no leste da RDC foi adiada porque o presidente da República do Ruanda não se fez presente. Nesse caso, me refiro ao Paulo Kagame. Significa dizer, se não existir vontade política nem vontade diplomática, digamos assim, das partes que estão envolvidas diretamente a um determinado conflito, lhe garanto que a consolidação será cada vez mais antagônica, porque não vai depender simplesmente do medianeiro. E vejamos que esse conflito a nível do leste da RDC, o seu efeito é cascata, tem muitos efeitos que têm estado até, digamos assim, a criar grandes fragmentações na questão do desenvolvimento sustentável da África. Como o presidente João Lourenço acabou por ganhar o título de campeão da paz na senda da sua dedicação na resolução de conflitos em África. Como é que acha que será o mandato do presidente quando assumir a função a nível da União Africana? Claro, se nós analisarmos, Simão, a nível da União Africana, Angola, com a liderança do presidente João Lourenço, terá efetivamente uma visão mais holística sobre os conflitos, ou seja, não vai simplesmente se delimitar a nível das organizações regionais, vai ver efetivamente a África no seu todo. E vejamos, Angola, uma vez que vai presidir durante um ano esta grande organização que é a União Africana, tem efetivamente dentro da sua agenda os principais pontos inerentes, como a questão dos conflitos em África, e frisamos muito bem, vai continuar a procurar consolidar o conflito a nível do leste da RDC, vai também ter na sua agenda a questão do conflito no Sudão, porque o conflito no Sudão já tem estado a causar graves efeitos relativamente sobre a crise humanitária, tem estado a causar muito subdesenvolvimento naquela zona, e tem um outro aspecto fundamental que Angola ainda também vai continuar a se debruçar na veste, digamos assim, da presidência da União Africana, que é a questão, digamos assim, que é o terrorismo em África, com maior incidência na parte mais a norte, digamos assim, de Moçambique, nesse caso me refiro em Cabo Delgado. Penso que a essa altura o Estado angolano estará, se me permite a expressão, estará na montra de África, mas com grandes desafios, porque infelizmente os conflitos continuam a ser um dos grandes empecilhos do desenvolvimento sustentável do mundo. Dr. Raimundo, repara-se agora essa insistência a nível de alguns países africanos, na insistência em a França retirar as bases militares dos seus países. Acha que esta está encaminhada como uma das soluções que pode resultar no fim desses conflitos? Infelizmente, a França é um país que, do ponto de vista interno, tem estado a se debruçar com várias crises políticas. E se diz que quando não existe consolidação na política interna, gera alguma fragmentação do ponto de vista da sua política externa. É muito bem verdade que, nos últimos tempos, a França tem estado a perder alguma confluência em África, com maior incidência a nível do CEL, nesse caso me refiro a nível da CEDEAO, aqueles países que recentemente também tiveram uma relação muito antagônica com o país que é de facto a França. E vejamos, só por um facto, é que a França, do ponto de vista prático, estava a lhe faltar com alguma verdade relativamente à cooperação com esses países com maior incidência a nível da CEDEAO. Se nós analisarmos, países da CEDEAO são países extremamente fragmentados do ponto de vista da sua economia, tem um índice elevado de pobreza, em vez
vez de ter um IDH sustentável, tem aquilo que nós conhecemos de IPH, que é Índice de Pobreza Humana também elevada. Essas são aquelas questões que, mormente, a França tem estado agora a perder a sua confluência a nível daqueles países, porque a França, infelizmente, estava mais preocupado nos interesses dos recursos naturais daqueles países e, claramente, salvaguardar as questões econômicas. Se nós analisarmos que até hoje, a nível da CEDEAO, o dinheiro que tem sido utilizado continua a ser o franco CFA, que é um dinheiro produzido na França, que também tem estado a gerar alguma fragmentação do ponto de vista das economias daqueles países. Penso que a essa altura a França, a perder essa confluência, os países africanos estão a tentar se reinventar, nesse caso me refiro aos países a nível do Sahel, a nível da CEDEAO, daí também é que o presidente João Lourenço, ao receber a presidência, digamos assim, da União Africana, terá essa tarefa de procurar, quiçá com a sua diplomacia preventiva, a sua diplomacia da paz, promover com alguma predominância uma relação profícua que tem estado a se perder, em particular, ou seja, com maior incidência naquele nível, a nível do Sahel. Bem, professor Raimundo, vamos agradecê-lo e antes estamos a falar da paz no primeiro dia do ano, exatamente no dia em que também começaram a ser soltos alguns dos reclusos que beneficiam do indulto presidencial. Portanto, a falar da paz neste ano que está a começar, que mensagem que gostaria de dirigir ao mais alto nível para os órgãos encarregues pela manutenção deste bem precioso para todos nós? Simão, primeiro é que a paz é o elemento preponderante do desenvolvimento sustentável de qualquer nação. E a promoção da paz gera efetivamente a justiça social. A paz é fundamental porque a paz, quando ela é tida como uma paz positiva, onde a questão da dignidade da pessoa humana é colocada no centro, como efetivamente esse indulto que foi dado pelo Presidente da República em função daquelas prerrogativas do ponto de vista constitucional, isso faz parte também da questão da dignidade da pessoa humana. E vejamos, as pessoas devem ser introduzidas na sociedade para serem socializadas. E daí, penso eu, um dia como hoje, onde está a se refletir a questão da paz a nível do mundo, porque todo mundo chegou a uma conclusão: sem a paz não há desenvolvimento, sem a paz não há tranquilidade, sem a paz não há promoção da justiça. Daí, penso eu, devemos continuar a promover a paz, porque a paz é o epicentro do desenvolvimento sustentável de qualquer nação. É um bem precioso para todos nós. Vamos agradecer a Raimundo Gonçalves, especialista em relações internacionais e também em línguas. Contamos ter numa próxima oportunidade para outros assuntos. Continuação de uma ótima quarta-feira e feliz ano novo. Reiteramos os votos. Obrigado igualmente e que a paz seja hoje e para sempre. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Luanda e Uambo, momentos que marcaram a noite de transição. Feliz ano novo para todas as famílias. Deus é bom que vou finalizar este ano de uma defesa. Em destaque. E continuamos a informar, a olhar agora para outros assuntos. Transição para o novo ano. A Polícia Nacional em Luanda aponta em balanço para 6 mortes por homicídio. Já a nível do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, os dados dão conta de 10 mortos e 26 feridos. Entre as mortes, o destaque recai para afogamentos e suicídios. 137 crimes foram cometidos em diversas províncias do país na noite da passagem de ano, o que representa uma redução de 17 crimes comparativamente ao mesmo período do ano passado, segundo um relatório provisório da Polícia Nacional. Dentre estes crimes, contam-se, no entanto, 6 homicídios. No âmbito da Operação N24, foi feito um balanço provisório das ocorrências policiais no Réveillon em todo o país. Foi registrado 137 crimes durante esse dia. Destes 137 crimes, devemos destacar que, comparado com o mesmo período do ano passado, tivemos uma redução de cerca de menos 17 crimes. Portanto, foram detidos preventivamente pelo cometimento desses crimes
184 cidadãos suspeitos. Por tipicidades, tivemos 6 homicídios, mais um homicídio do que na passagem do Réveillon do dia 31 de dezembro a 1 de janeiro de 2023-24. Tivemos, em termos de crimes sexuais, 3 agressões sexuais, mais uma. Luanda foi a província que mais crimes registrou. As províncias com maior incidência foram Luanda com 44, Bié com 16, Huila com 9 e Malange com 8 cada. As ocorrências que interessa destacar: um homicídio por desentendimento entre conhecidos, cometido com objeto cortante, nomeadamente fragmento de garrafa, ocorrido cerca das 17 horas na província de Luanda, município de Kazenga, na via pública, praticado por um cidadão que está em fuga, em que foi vítima cidadão de 20 anos, motivado por desentendimento resultante do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E relativamente à sinistralidade rodoviária, foram registrados 28 acidentes no país na noite da passagem de ano. Quanto à sinistralidade rodoviária, durante esse período tivemos 28 acidentes, menos 16 do que no mesmo período do ano passado. Em termos de consequência, 3 mortos, menos 2 também, e 29 feridos, e aqui um bom número a destacar, menos 30 feridos do que foram registrados no mesmo período do ano passado. Portanto, as províncias com maiores índices foram o Zaire com 4 acidentes, 4 feridos, Bengo 4 acidentes, 1 morto e 11 feridos, e a província de Luanda, 3 acidentes, 1 morto e 2 feridos. Nesta altura do ano, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou 55 ocorrências e também registrou vítimas mortais. Quanto ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, registrou 55 ocorrências, mais 12 do que no mesmo período do ano passado. Dessas 55 ocorrências resultaram 10 mortos. A saúde, Silvia Lutucuta, começou o dia com uma visita guiada às principais unidades hospitalares de Luanda e concluiu, depois da visita, que nas urgências, durante a noite de transição, o movimento foi tranquilo, mas não deixou também de manifestar preocupação com a pressão da demanda no Hospital Materno-Infantil Anzacote Menezes. Mais de 65 mil pacientes foram atendidos nas unidades de referência do país nas últimas 24 horas. Entre os mais pressionados constam o Hospital dos Cajueiros e o Hospital Materno-Infantil Anzacote Menezes. Estes dados foram revelados pela Ministra da Saúde durante uma jornada que efetuou em 9 unidades, em Luanda e Icolo-Ibengo, no primeiro dia do ano 2025. Estamos muito felizes deste balanço que fizemos hoje, das últimas 24 horas e, sobretudo, pelo que constatamos a nível dos bancos de urgência na província de Luanda e agora também na província de Icolo-Ibengo. Visitamos 7 unidades sanitárias de referência nacional na província de Luanda e 2 de Icolo-Ibengo, nomeadamente o Hospital Bispo Emílio de Carvalho, onde estamos agora, e o CETEP. Dizer que nós temos uma equipa de asseguramento, por esta altura temos um plano, não é equipa, um plano de asseguramento para a quadra festiva a nível nacional e reforçamos as medidas para melhor atendimento, principalmente com atendimento de caráter de urgência nas nossas unidades sanitárias. Fizemos também algum trabalho de prevenção, sobretudo a prevenção da sinistralidade rodoviária através das nossas equipas de saúde pública. Fizemos também promoção de saúde para evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e, com isso, evitar acidentes, agressões físicas, o uso de armas brancas, também de armas de fogo.
e o cenário que encontramos nas urgências já é também reflexo do aumento da assistência que nós temos com a entrada em funcionamento de 3 unidades sanitárias importantes. Silvia Lutucuta deu nota positiva pela expressiva redução da pressão nas unidades em destaque, já que nos anos anteriores a situação era muito mais complicada. Nós tínhamos urgências muito pressionadas, como era do Josina Machel, do Hospital do Prenda, do Hospital Pediátrico David Bernardino. O cenário já não é este. Este ano nós temos sim alguma pressão aqui nas urgências do Bispo Emílio, no Hospital de Cacoaco, reduziu a pressão no CETEP. Desde 2022-23 era uma pressão assistencial muito grande, com doentes que vinham com caráter de urgência ou sem urgência, que ocorriam às urgências do CETEP. Este cenário já não foi o encontrado. Encontramos um cenário mais tranquilo, apesar da grande vocação que o hospital tem para tratamento de doenças infecciosas. Ainda sobre a malária, a responsável explicou que o governo angolano continua engajado para que a vacina contra a doença chegue ao país. O governo de Angola está a mobilizar esforços e canais diplomáticos para a aquisição da mesma, porque ainda não está muito disponível a nível mundial. Os primeiros países que tiveram são aqueles que participaram nos estudos multicêntricos para a certificação da vacina. Nós vamos continuar os nossos contactos, já estamos inscritos na Gavi e queremos, por via da Gavi ou por via direta entre governos, adquirir a vacina da malária, até porque a população pediátrica é que sofre mais com o impacto da malária, mais mortalidade, mais casos graves e tudo isso. E acreditamos que com a vacina vamos resolver um problema. E na província da Huila, 2 crianças morreram na noite da passagem de ano no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. As vítimas são um menino de 3 meses e uma menina de 2 anos. Na unidade sanitária foram atendidos 176 pacientes, 37 dos quais ficaram internados. 2 crianças morreram nas últimas 24 horas no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca, na cidade de Lubango. As vítimas são um menino de 3 meses com problemas provocados por aspiração de líquidos durante o parto e uma menina de 2 anos com anemia aguda causada por distúrbios nas células. De acordo com o chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública, Kelson Francisco, a unidade sanitária atendeu no período 176 pacientes, 37 dos quais ficaram internados. O Hospital Pediátrico atendeu 176 pacientes nas últimas 24 horas e internados 37. De realçar que os principais diagnósticos são doenças diarreicas agudas com 19 e doenças respiratórias agudas com 14 casos. Tivemos também registro de um óbito de um recém-nascido de 3 meses, trazido do domicílio, fruto de um parto prolongado. Deu entrada foi diagnosticado síndrome da aspiração meconial, foi um paciente grave, com dificuldade respiratória, com reflexos primitivos abolidos. Ficou aqui internado durante 5 horas e tendo evoluído a óbito. Tivemos também infortúnio de uma menina de 2 anos, drepanocítica seguida e conhecida, com história de evolução de um quadro de febre com 5 dias. Deu entrada ontem com anemia grave, imensurável e hipoglicemia imensurável. Ficou internado na nossa UTI e durante a madrugada também evoluiu a óbito. No Hospital Central do Lubango foram atendidos na noite da passagem de ano 134 pacientes, com 15 internamentos e com registro do óbito de um homem de 25 anos, vítima de tuberculose. O Hospital Central atenderam 134 utentes, internados 15, medicina 11, 6 por malária, 3 por broncopneumonia e 1 por intoxicação etílica num adulto. Tiveram um óbito de um paciente de 25 anos com tuberculose. O médico acrescenta que o Hospital Olga Chaves foi o mais movimentado de toda a província, com 219 consultas, e a maternidade Irene Neto, com 74 atendimentos, a unidade sanitária com a menor afluência de pacientes.
O Hospital Olga Chaves teve muito agitado, com um total de atendimentos de 219 pacientes. De realçar que tiveram um caso de intoxicação, segundo por milho, acho que um milho que foi pulverizado para a cultura. E tivemos também um atropelamento com uma criança com traumatismo crânioencefálico transferido para o Hospital Central para avaliação de cirurgia. A maternidade atendeu um total de 74 pacientes, internados 35 e teve 23 partos. Entre os partos teve 15 eutóxicos e 5 distóxicos. Ora bem, o primeiro bebê de 2025 em Luanda nasceu na ala da maternidade do Hospital Geral. Trata-se de uma menina que ganhou o nome de Olícia Matias, filha de Anacleta Fernando e Filipe Matias. Olícia veio ao mundo à 00h54 por meio de uma cesariana. Eram 00h54 quando se deu a notícia do nascimento de Olícia Matias, que veio ao mundo com 3,330 kg, fruto de um parto de cesariana na ala da maternidade do Hospital Geral de Luanda. Uma das parteiras disse que a bebê nasceu saudável e que a mãe também se encontra em bom estado de saúde. E agora estão bem, o bebê está com boa vitalidade, teve o peso de 3,330 kg, com uma pegada de 7,8 e a mãe está em estado estável, colabora. Como parte de uma ação comemorativa, o governo provincial de Luanda visitou as principais maternidades da capital para saudar as primeiras famílias e conhecer as crianças que nasceram no início de 2025. Durante a visita foram oferecidos kits de higiene às famílias como forma de apoio e incentivo. Em declarações, o vice-governador da província de Luanda para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, Kalunga Francisco, destacou que o governo tem em vista diversos projetos para 2025, especialmente no setor da infraestrutura. Luanda, como sempre, com inúmeras situações para serem ultrapassadas, desde as infraestruturas, as ações sociais, econômicas. Um ano de 2025 com indicativo dos 50 anos de independência, quer dizer que os desafios são enormes e a responsabilidade cada vez maiores aí. Olha, os luandenses, os cidadãos todos, o governo provincial deseja feliz ano novo e prosperar, e com muitas, mas muitas expectativas mesmo para que este ano seja então bastante próspero, porque é um ano de inúmeros desafios, com uma agenda de infraestruturas sociais bastante prometedoras para 2025. Alícia, que integra a lista dos chamados Bebê do Ano, tradicionalmente celebrados em várias maternidades do país, é a sexta filha da sua mãe. E na província do Ambo, os bebés nascidos nas primeiras horas do dia de hoje foram também agraciados com enxovais. No rosto das mães, o sorriso, após momentos da dor de parto. Agora, com as crianças recém-chegadas ao mundo ao colo, no total de 3, foram agraciadas com enxovais como tradicional gesto de boas-vindas. Recebi um prêmio muito bonito, está aqui. Estou feliz. É o segundo. Durante a transição de ano, foram realizados 6 partos na maternidade do Hospital Municipal do Cambiote, que se seguiram sem constrangimentos. A primeira criança nasceu exatamente às 0h10, uma menina com 3,300 kg. No entanto, já temos até agora 6 crianças. Todas estão bem, as mães estão bem, os partos foram todos partos normais por via baixa. Então, são crianças saudáveis. O gesto da entrega de enxovais foi da esposa do governador do Ambo, que recomendou às mães a cuidarem dos seus filhos com amor. É o tradicional, praticamente é uma cultura para nós. Todos os anos oferecemos sempre enxoval ao bebê do ano. E dizer que estamos de parabéns aqui na nossa província, porque afinal de contas, nós as mulheres estamos mesmo a cumprir com a profecia, que é ir do mundo e multiplicar-vos. Quanto às mães, eu deixei a mensagem de que para ser mãe não basta só nascer, mas é importante tomar conta, saber educar e, acima de tudo, mostrar o amor e a formação para os meninos.
Geração Jornal, primeira edição do ano. Seguimos para o primeiro intervalo. No regresso, olhamos em destaque para a atualidade internacional. Não saia daí. Até já. Regresso da atualidade e agora o ponto de situação da Fernanda Gonga, que está no exterior a avaliar o nível de prontidão dos munícipes para amanhã, que será um dia normal de trabalho. Fernanda, boa noite. Feliz Ano Novo, bem-vinda. Como é que está o movimento aí onde te encontras? Ainda há cidadãos mergulhados no clima de festa ou nem por isso? Ora viva, muito boa noite, Simeão Mundula, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. 2025 já consumiu 20 horas e 30 minutos de todos nós. A passagem de ano foi testemunhada por vários momentos, entre lançamentos de fogo de artifício, assim como comemorações, quer formais, como também aquelas mais restritas e aquelas também organizadas nos bairros. Aqui onde estamos é a Rua 8 de Novembro, popularmente conhecida como a Rua da Dona Amália, onde os vizinhos, os residentes ainda carregam consigo os vestígios da passagem de ano, conforme nós conseguimos observar. Vamos agora puxar a conversa com um dos moradores, senhor Alexandre Lourenço. Muito boa noite. Boa noite, Rádio Geração. Como é que foi a passagem de ano? Olha, tranquila, graças a Deus. Tranquila, super tranquila. Estamos aqui a observar que a festa não terminou de ontem até hoje, não é? Eu penso que é só o rescaldo do que não terminou por ontem, mas está tudo tranquilo. Okay. Amanhã é um dia normal de trabalho. Como é que vocês estão aqui, particularmente o senhor Alexandre, como é que está preparado? Amanhã sente que está pronto para ir ao trabalho ou ainda vai descansar um bocadinho mais? Olha, dentro desta particularidade eu trabalho num regime de turno, então saí hoje, por isso estou a aproveitar aqui. Quanto os outros não sei como é que é, mas penso que cada um tem a sua responsabilidade e amanhã se farão presente no seu local de trabalho. Muito obrigada, Sr. Alexandre Lourenço, que é residente aqui deste bairro 8 de Novembro, popularmente conhecido como Rua da Dona Amália, onde vários residentes, e não só, algumas pessoas vêm de longe, ainda sentem o calor da passagem de ano nesse 1 de janeiro de 2025, o ano que já consumiu 20 horas e 32 minutos. Estamos aqui a ver alguns vizinhos ainda a comemorar, e vamos aqui puxar a palavra de mais um senhor que também é residente deste bairro. Muito boa noite, está nesta altura em direto para o Girassol Jornal. Por favor, diga-me o seu primeiro e último nome. Augusto Caetano. Senhor Augusto, estamos ainda a ver que o espírito de passagem de ano ainda se registra aqui na Rua da Dona Amália. Com certeza. Amanhã vamos ter um dia normal de trabalho. Como é que o senhor António está preparado? Olha, falando, eu estou preparado para entrar amanhã, né? Ainda são 20 horas, 22 horas estou em casa, descansar, para amanhã então dar conta de serviço. Muito bem, impressões aqui de moradores que dizem que apesar de que estão num clima de festa, isto não vai interferir naquilo que é a rotina normal de trabalho, sendo que, conforme acabamos de ouvir mesmo, um destes munícipes e morador daqui disse que amanhã está pronto para ir de regresso ao trabalho. Este é o apontamento que nós conseguimos fazer num dos pontos da cidade. Vamos olhar nos próximos minutos para os outros pontos da cidade para aferirmos também o grau de resposta dos angolanos que amanhã poderão prontamente retomar a rotina normal. Muito boa noite, Simeão. Ora bem, Fernanda Gonga, em movimento, nestas horas, as primeiras do ano de 2025, amanhã, como já acabamos de referir, será um dia normal de trabalho. Então a Fernanda volta ainda a partir de outro ponto de Luanda. A Ilha do Mussulo, em Luanda, voltou a liderar a lista de lugares escolhidos para a transição de ano. A zona turística acolheu vários eventos festivos, com gente igualmente de vários pontos do país e não só. Tal como acontece em todos os anos, a Península do Mussulo voltou a acolher várias festas de Réveillon durante a passagem de ano.
Muitos turistas tiveram como preferência o maior ponto turístico de Luanda. A rede Girassol esteve num dos pontos de festa, onde testemunhou como muitos queriam entrar para o novo ano. A vestimenta branca foi eleição para a maioria. A festa teve início às 0 horas, com abertura de 10 minutos de fogo de artifício. Os abraços e as felicitações não ficaram de parte dos participantes. O Réveillon Atlântico Resort Mossulo, que não é a primeira edição, traz comunidade, familiaridade e, acima de tudo, uma proximidade com símbolo de união, esperança e energias positivas, acima de tudo. Voltamos a fazer este Réveillon agradável, com perto de 200 pessoas, muitas famílias, e para nós é motivo de satisfação, alegria, poder entrar para mais um ano, 2025, para o caso, e cheio de alegria e felicidade. Edgar Leandro faz um balanço positivo e revela as suas aspirações para este ano que começa nesta quarta-feira. Foi um ano espetacular em todos os aspectos da nossa vida, político, social, não tanto econômica do ponto de vista do hoje, mas econômica do ponto de vista daquilo que vai ser a médio e longo prazo. Mas a nossa avaliação é positiva para o ano 2024. Para outros, a transição do novo ano simboliza o renovar de esperanças para alcançar outros objetivos. Olha, não muito diferente, se calhar, daquilo que foi para todos os angolanos. Foi um ano de muito aprendizado, de muitas experiências, de coisas boas, de algumas menos boas, mas poder chegar à reta final e poder entrar em 2025 com saúde e rodeada das pessoas que eu amo e que me fazem bem é realmente o meu maior ganho. Para 2025, espero continuar a manter-me firme, espero que venham mais projetos, mais atividades e, claro, mais saúde para mim e para todos nós. Turistas festejam passagem de ano com euforia e esperança de vida melhor. Pois, e outros cidadãos escolheram os últimos minutos de 2024 nas ruas emblemáticas de Luanda, como a Marginal, espaço que foi marcado com a presença de casais, famílias e crianças. As ruas da capital angolana ganharam vida nas últimas horas de 2024, com famílias, casais e crianças à espera para celebrar a chegada do Ano Novo. Locais como a Marginal de Luanda, na Baixa da cidade, foram os principais pontos de encontro, marcados por animação, partilha e reflexão sobre os desafios e conquistas do ano que se despedia. Gostei da decoração, até porque todos os anos sempre mudam, mas sim, gosto. Escolhemos esse espaço porque todos os finais de ano nós passamos aqui junto à família, com os nossos pais, nossos irmãos. É o sítio que mais nós gostamos de passar. O momento mais marcado para mim foi quando eu saí do hospital e Deus operou, né? Fiquei bem, porque não tinha esperança que ia sair de lá. Deus é bom, que vou finalizar este ano, ter uma defesa e espero que corra muito bem. Entre os presentes, avistamos um casal que veio de Cacoaco para aproveitar a virada na Marginal. Um deles falou da importância de fechar o ano em um espaço que celebra união. Na verdade, a expectativa é passar mesmo aqui a passagem do ano, né? Ter o ambiente, né? Desfrutar o que é nosso. Pelo menos é a cidade, para mim, é a cidade mais bonita, né? E devemos valorizar o que é nosso. Enquanto reportávamos, um senhor com trajes de super-herói chamou a nossa atenção. Ele explicou que a sua missão solidária é levar sorriso às crianças, sobretudo em épocas festivas. Trabalho já há coisa de 15 anos e com profissionalismo. Lido-me bem com tanto festas comerciais como festas solidárias, que é esta que eu venho para a rua e levo felicidades às crianças. Há instantes estive vestido de Pai Natal, agora meti-me vestido de Iron Man, Homem de Ferro, e tenho várias caricaturas. Portanto, as crianças são o meu Eldorado, porque sem elas eu não existo. À medida em que os ponteiros do relógio se aproximavam para meia-noite, Luanda ressoava com a energia das famílias e casais que encontraram na cidade um palco para as suas emoções e desejos de um novo começo. Foi assim que 2024 deu lugar a 2025,
com a capital iluminada pelos sorrisos e sonhos dos seus habitantes. E seguimos com notícias além das nossas fronteiras. O presidente da Côte d'Ivoire anunciou que a França vai retirar do país africano a presença militar, devolvendo aos ivorienses o controlo da base militar de Abidjan. Alassane Ouattara disse que o processo de retirada começa ainda este mês. A Côte d'Ivoire é o segundo país que anuncia em menos de 2 meses a retirada das tropas francesas do seu território, depois de o Senegal o ter feito também. A França já se retirou do Níger, Mali e Burkina Faso. O Tchad e o Senegal também anunciaram a retirada militar francesa dos países. E agora, a estes, junta-se a Côte d'Ivoire. Facto que mostra que, dia menos dia, os franceses vão perdendo cada vez mais o seu espaço em termos militares no continente africano. Na região do Sahel, a presença francesa deixou de existir com a retirada das tropas do território tchadiano. A efetivar-se a saída dos franceses do Senegal e Côte d'Ivoire, a França continuará com a sua presença em apenas 2 países, Djibouti e Gabão. A França enfrentou expulsões militares na ordem dos 70% dos países africanos, onde antes mantinha presença. Em alguns países, considerados inclusive fortes aliados de Paris, cresceu o sentimento anti-França. E no Compacto Internacional, o destaque recai para o Papa Francisco. Pediu hoje aos países da tradição cristã que cancelem ou reduzam as dívidas dos países mais pobres. O Sumo Pontífice falava dirigia este apelo aos fiéis que estavam reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. O líder da Igreja Católica aproveitou a oração do Ângelus para o Ano Novo, que coincide com o Dia Mundial da Paz, e fez o apelo. Francisco encorajou os países de tradição cristã a darem bom exemplo, anulando ou reduzindo ao máximo a dívida dos países mais pobres. Na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa insistiu na questão do cancelamento da dívida como parte do Jubileu, festa a ser celebrada em 2025, na qual a Igreja concede indulgências ou o perdão dos pecados. Francisco apelou que se traduzisse este perdão a nível social, para que nenhuma pessoa, nenhuma família e nenhum povo sejam marcados pelo peso da dívida. Tendo a missa de Ano Novo coincidido com o Dia Mundial da Paz, o Papa agradeceu também todas as iniciativas de oração pela paz. O ano 2025 não começou da melhor forma para algumas famílias norte-americanas. Enquanto aguardavam a passagem para este ano, 10 pessoas morreram e 30 outras ficaram feridas na sequência de um atropelamento em massa no estado de Louisiana. A agência governamental de Nova Orleans confirmou o facto e referiu que os feridos foram transportados para diferentes hospitais. As autoridades policiais afirmaram que o suspeito atravessou barricadas e desceu Bourbon Street de forma muito intencional antes de disparar contra os agentes policiais no local. A intenção do homem, segundo a fonte, era atropelar o maior número possível de pessoas. O ato é descrito inclusive como um ato terrorista. Entretanto, o FBI afirma que continua a investigar. Diante deste cenário, o presidente norte-americano, Joe Biden, agradeceu a pronta intervenção das forças de defesa e segurança. A Rússia deixou de vender gás à Europa através da Ucrânia, uma medida que resulta da expiração do prazo do acordo assinado entre empresas russa e ucraniana para a transportação do produto. A suspensão a partir de hoje foi um facto encarado por um lado com preocupação e por outro com entusiasmo. A Polónia e a Áustria louvaram a medida, mas a Hungria, mesmo não dependendo do gás que passava pela Ucrânia, e a Eslováquia ficaram inquietas. O corte da venda do gás russo a preço acessível à Europa deve ter sério impacto em algumas economias, principalmente as do leste do velho continente, que dependem do produto russo, que também não deixa a Rússia ilesa desta situação, já que a venda de gás é uma importante fonte de receitas para a maior nação do mundo em termos territoriais. Dependente do gás russo, a Moldova, por exemplo, declarou estado de emergência, segundo a agência Lusa. Bênção para 2025. Já tudo que você quer vai dar certo. Se tivermos famílias abençoadas, teremos igreja abençoada. Orações e ação de graça. Deus é Deus e que só Deus é poder, tudo o resto é força. Em destaque. Próximo bloco. Até já.
Já de volta e com nota única do desporto voltada para São Silvestre de Luanda. Os atletas do Interclube, João Cativa e Adelaide Machado, foram os angolanos melhor cotados na prova. Antes do fogo de artifício que marca a entrada do novo ano, todos os holofotes estavam virados para o atletismo nacional. É a São Silvestre de Luanda que nesta tarde de terça-feira esteve em grande estilo. Durante o percurso, várias pessoas saíram de casa para apoiarem os atletas que tinham de percorrer os 10 quilómetros. Entre os angolanos, o destaque recaiu mesmo para o atleta do Interclube, João Cativa, que teve um tempo de 31 minutos e 13 segundos. Foi o primeiro angolano em masculino a cortar a meta e o 8º melhor classificado da prova. Falando para a Rede Girassol, Cativa revelou os momentos da conquista. Esta vitória, eu primeiramente agradeço ao meu Criador, porque essa força não é minha, é do meu Criador, porque não é fácil trabalhar do princípio do mês de outubro até mês de novembro. Não é fácil mesmo. Se estou aqui, é porque o Senhor nos cuidou, nos protegeu, por isso que estamos aqui. O momento mais difícil foi na subida da Mutamba. Aquilo foi mesmo uma cadência muito rápida. Eu tenho que manter mesmo com a minha passada, seguir mesmo os quenianos, mas graças a Deus consegui chegar aqui ao Estádio dos Coqueiros. Em femininos, o Interclube também esteve em grande plano. Adelaide Machado foi a primeira angolana a chegar na meta e a terceira na classificação geral com um tempo de 37 minutos e 17 segundos. A atleta confessou que a corrida não foi fácil. A prova foi boa, é só o problema do COI, do engarrafamento. A pessoa tinha que estudar bem, mas gostei tanto, bem, por causa da temperatura, 18 pontos. A temperatura foi boa. Foi aqui na Marginal. Na Marginal, a pessoa tinha que manter para cortar a meta. Para além de atletas federados, estiveram na corrida vários cidadãos que amam a modalidade do atletismo, como é o caso do secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe, nas vestes de atleta, enalteceu a realização da prova. Aproveito os vossos microfones para felicitar a Federação Angolana de Atletismo. A organização esteve muito acima das expectativas, teve uma participação muito grande de atletas, federados e amadores e, portanto, foi uma boa prova e nós apelamos aos jovens, homens, mulheres e crianças para que no próximo ano possam se juntar a este movimento, né? Recordo que estiveram na edição 68 da São Silvestre de Luanda cerca de 4.000 atletas. 5 anos depois, a Igreja do Reino de Deus, IRDA, realizou a primeira vigília dentro dos seus templos oficiais a nível nacional. Aqui em Luanda, o culto de passagem de ano foi realizado na Catedral do Maculuço e juntou mais de 200 fiéis. O branco preencheu o espaço. Várias almas juntaram-se com o propósito de buscar Deus no momento da virada do ano. A responsabilidade de guiar todos os fiéis no culto de final de ano ficou a cargo do bispo principal da Igreja do Reino de Deus, Alberto II. É uma grande responsabilidade, graças a Deus. Nós estamos terminando o ano em grande, fazendo um balanço positivo de tudo o que aconteceu esse ano. Deus nos brindou com um grande presente, que é a reabertura dos templos, a devolução dos templos, a realização da Assembleia, que determinou essa consolidação da harmonia dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, a igreja está em paz, a igreja está muito bem. Fazemos também um balanço positivo naquilo que é as obras sociais que a igreja vem realizando. Conseguimos atingir os objetivos naquilo que é atender a necessidade das pessoas sofridas. E no contexto espiritual também não foi diferente. As pessoas se entregaram, colocaram suas almas nas mãos de Deus. Então, o balanço que nós fazemos de 2024 é positivo. Depois de vários anos de luta na justiça, a Igreja do Reino de Deus realizou o primeiro culto dentro dos seus templos.
Hoje é a primeira vigília, após quase 5 anos, onde tivemos essa problemática da igreja. Hoje é a primeira vigília dentro dos nossos templos de Cabinda ao Cunene. Aos fiéis e à população angolana, o bispo deixou uma mensagem. Deus já está honrando, Deus está abençoando e daqui para frente nós teremos um ano de muitas vitórias, de muitas bênçãos. Você que está aí do outro lado, Deus é contigo, não desanima. O ano está começando hoje e se você crê na palavra de Deus, colocar Deus na frente e com uma mente sã, uma mente de acordo com a vontade de Deus, tudo que você almeja, tudo que você quer, vai dar certo, porque Deus é com você. Para o ano de 2025, o objetivo principal, segundo o bispo Alberto II, é a reestruturação da igreja, a consolidação e também a fortificação da área social. E aconteceu com muitas outras igrejas em Luanda que juntaram milhares de fiéis na madrugada para a realização do culto de fim de ano. A passagem de ano é um momento importante para muitas famílias e cada um decide onde passar. Estas famílias aqui escolheram entrar no novo ano na presença de Deus. Vim passar o ano novo na igreja para fazer a diferença da entrada, das premissas, de reconhecer que de facto Deus é Deus e que só Deus é poder, tudo o resto é força. E por isso decidi dar as premissas do ano a Deus. Porque eu acredito num Deus do começo e do fim de todas as coisas. E sendo que eu adoro um Deus vivo, não há uma maneira melhor do que passar na sua presença, glorificá-lo por tudo que Ele é primeiro e por tudo que Ele faz por nós ao longo do ano. O ano de 2024 foi desafiador para o povo angolano. 2025, que agora começa, será de novos desafios e recomeços. O reverendo da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Neves de Souza, disse que é importante trabalharmos para superar as crises enfrentadas no ano transato. Esperamos que o 2025 seja um ano totalmente diferente. E toda crise, ela tem 4 elementos. Toda crise tem uma solução, tem um prazo de validade, tem uma experiência para ser colhida e tem uma lição de vida. Então, esses 3 princípios, esses 4 princípios, nos estruturaram 2024 de tal forma que para este ano nós auguramos que seja um ano bem melhor. Temos fé nisso. Por ocasião dos 50 anos de independência nacional, o bispo da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, tocoísta, Dom Afonso Nunes, desejou que Angola se torne um país realmente independente. Pensamos que Angola tem tudo para pensar com a sua própria cabeça e caminhar com os seus próprios pés. Não precisa alavanca, não precisa grupo para levantar. Não. Pensamos que é o momento de Angola pensar em si mesmo, né? Penso que tem de ser o ano de repensar Angola. Se 50 anos, temos de repensar o país, repensarmos a caminhada que temos feito para que, de facto, todos nós, entrosados, possamos, então, construir uma Angola nova, bela e que vai, de facto, também orgulhar aqueles que lutaram, morreram, não viram a alegria que buscavam. Para o novo ano, alguns líderes religiosos deixaram uma palavra de apreço ao povo angolano. Olha, todas as famílias angolanas e a todas aquelas que estão nesse país maravilhoso, nós, Igreja do Reino de Deus, o pastor José Silva em particular, nós anunciamos boas entradas a todas, que esse ano de 2025 venha a ser realmente um ano do qual as pessoas venham amar mais a Deus, venham realmente valorizar mais a família, uma vez que a família que compõe a sociedade, e a nossa sociedade angolana precisa de fato que haja essa união nas famílias e esteja cada vez mais saudável. Se tivermos famílias abençoadas, teremos igreja abençoada. Se tivermos famílias bem estruturadas, obviamente que vamos ter uma igreja estruturada, porque a igreja ela parte lá da família, das casas. Igrejas em Luanda juntaram milhares de fiéis para o culto de final de ano.
E já na ponta final, voltamos ao contacto com a Fernanda Gonga. Fernanda, vamos lá. Onde é que te encontras nesta altura e como é que estão as coisas por aí? Há gente disponível para amanhã voltar ao trabalho? Saudações a Simeão Mundula, também a todos os telespectadores da TV Girassol. Outra vez aqui, ainda nas ruas de Luanda, a averiguar o grau de prontidão dos angolanos que amanhã retomam a rotina normal de trabalho. Pelo que nós conseguimos perceber em outras ruas em que passamos diferente da Dona Amália em que nós estávamos, parece que as famílias já estão recolhidas, como aqui a Rua G do bairro Operário, conforme o Luís dá-nos a ver nas imagens. Parece que grande parte dos moradores estão já recolhidos para a retomada do dia normal de trabalho. Vamos agora à conversa com uma moradora, Amélia Luís. Muito boa noite. Amélia, o cenário que nós estamos a ver aqui é igual ao que se registrou no dia de ontem. Ontem também esteve assim? Não, por acaso ontem o bairro estava um bocadinho mais agitado, mais movimentado, porque foi o último dia do ano, então as pessoas ficam naquela de uns querem ir para a festa, uns querem estar com a família, uns ficam com os vizinhos, amigos. Então, por ser o último dia do ano, as pessoas ficam assim um pouco mais agitadas, mais contentes, mais felizes. E hoje o dia está assim um pouco mais calmo, as pessoas estão assim mais cansadinhas, com um pouco de cansaço. Mas entramos bem, graças a Deus. É de agradecer ao Senhor que entramos bem, está tudo bem. A Amélia está pronta também para uma rotina normal de trabalho a partir da manhã? Por acaso estou de férias, 15 dias, mas depois de 15 dias volto ao trabalho. Mas nesses 15 dias relaxo um bocado, aproveito descansar, porque o final do ano foi assim um bocadinho cansativo, mas até agora está tudo bem. Ok, muito obrigada, Amélia Luís, que é uma moradora daqui da Rua G do bairro Operário, onde, pelo que as imagens nos contam, parece que os populares, os vizinhos, já estão recolhidos para amanhã a retomada de um dia normal de trabalho após então as celebrações da passagem de ano que já consumiu 21 horas do dia de hoje. Simeão Mundula e também a todos os telespectadores, é tudo quanto nós lhe damos a ver e renovados votos de feliz ano novo. Boa noite. Ora bem, estamos juntos, Fernanda. Bom regresso a casa. Nós ficamos por aqui também hoje, nesta edição, a primeira do ano de 2025. É sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem.